Paz do Senhor, jovens, tudo bem? Eu sou o irmão Maicon Almeida, daqui da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, de Mococa. Estamos aqui para estudar a 13ª lição, fechamento do primeiro trimestre de 2020, que tem por título de A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo. De antemão, já quero agradecer aqui a presença e a frequência dos irmãos que, enquanto fora presencial, estiveram aqui e estiveram aprendendo juntamente conosco e nos ensinando acerca da boa palavra do Senhor. Irmãos, a lição de número 13, ela tem por texto do dia, Mateus 24 e 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Síntese. Pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperança para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao versículo 19. Já quero pedir para os irmãos pegarem as vossas Bíblias, pegarem também as vossas revistas para estar acompanhando com a gente. Devido ao tempo, eu não vou conseguir ler todos os tópicos, então aconselho aos irmãos que parem o vídeo, leiam toda a revista e continuem, ou leiam tópico por tópico junto comigo, para melhor compreensão dos irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Introdução. A igreja não pode ser reduzida a um balcão de negócios espirituais ou um call center religioso, onde as pessoas só comparecem em virtude de questões de seus interesses privados. A igreja é um lugar de cura e de propagação da história do amor de Deus. A promessa do céu não é um exagero, e sim a realização completa da vontade do Criador. Pois bem, irmãos, jovens que nos acompanham, essa última lição ela vai falar acerca dos fins dos tempos e acerca da segunda vinda de Cristo, que nós entendemos que é o arrebatamento da igreja. A primeira vinda de Cristo é quando Cristo desce na terra como homem para remir-nos dos nossos pecados. A segunda vinda, nós vamos aprender que é o arrebatamento da igreja, e a terceira vinda vamos aprender que é para os judeus. Irmãos, nessa introdução e nessa lição nós vamos encontrar dois pontos essenciais para que nós possamos entender qual é a razão da nossa fé. Dois pontos que estão dividindo o evangelho e trazendo para nós algumas heresias acerca de uns pensamentos divergentes. Quais são? O antropocentrismo e o teocentrismo. O antropocentrismo, ele tem como finalidade, como algo de maior valor, ele tem como esperança Cristo nos dar os bens e nos dar dinheiro em cima dessa terra. Então, qual é o pensamento dos antropocêntricos? Antropocentrismo quer dizer o homem no centro das coisas. Teocentrismo, Deus no centro das coisas. O antropocentrismo prega que o homem é o centro de tudo e o homem é a razão de tudo. Que o homem ele deve ser beneficiado enquanto na terra em tudo.
Então, crer-se que eu devo ser bom, que eu devo ser reto, que eu devo ser justo, para mim ter alguns bens, ou muitos bens, e ser abençoado em cima da terra. Porém, o evangelho que Cristo prega não é nada antropocêntrico, ele é totalmente teocêntrico, que é o Deus no centro das coisas. Então nós cremos e temos a esperança de sermos salvos em Cristo. A esperança do teocentrismo é ser salvo em Cristo. Então vamos fazer um paralelo. A esperança do antropocentrismo, ter bens. A esperança do teocentrismo, ser salvo. Tendo isso em vista e tendo essa conclusão, nós chegamos ao seguinte pensamento, que a igreja, ela não é lugar de nós virmos e derramarmos a Deus a nossa necessidade de ter bens. Não, Deus abençoa, abençoa. Mas qual é a razão da nossa esperança? É o arrebatamento da igreja, é sermos salvos, é estarmos com Cristo na glória. Ponto 1, sua ressurreição e ascensão. O primeiro subtópico é a vitória mais importante. O segundo, a ressurreição como pilar da fé. E o terceiro, de volta para casa. No primeiro eu quero destacar aqui alguns pontos que está na revista, que é a centralidade da fé cristã, encontra-se no evento da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela é a base para a nossa fé. Sem Cristo ser ressuscitado, nós não temos o porquê estarmos aqui. Se Cristo não ressuscitou, como Paulo diz, logo é vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 diz, se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé não vale de nada. E um dos pontos que eu quero destacar aqui também, nessa lição, é que a nossa fé, ela se diferencia de outras crenças, quer seja romanas, egípcias, gregas, por 2 pontos. O primeiro é, Jesus não foi vítima de nenhuma conspiração, quer seja humana ou cósmica. Jesus, ele é o agente principal, ele é o protagonista. O plano salvífico de Cristo foi realizado desde a fundação do mundo. O plano salvífico de Cristo, como diz Apocalipse, ele já estava pronto, o Cordeiro já estava pronto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano salvífico, ele não foi uma conspiração, e sim, ele foi protagonista, ele foi pensado, ele foi planejado. E o segundo ponto é a proximidade de datas, ou seja, entre as outras religiões prega-se que muitos e muitos anos atrás, mas nós sabemos que o nosso Cristo dividiu a história ao meio, nós sabemos que o nosso Cristo, ele transformou a história, e nós cremos num Cristo que viveu aqui, e que se revelou a nós como Deus, como Filho de Deus, e nos deu a garantia da nossa salvação. A revelação de que o império das trevas foi de fato derrotado, tornou-se inquestionável na cruz do Calvário, Colossenses 2, de 13 ao 15. Mas foi quando a pedra do túmulo moveu-se no domingo pela manhã, que a humanidade teve certeza da vitória eterna. Mateus 28, versículo 2. Ou seja, nós temos a certeza da nossa salvação quando Cristo é ressuscitado. Quando ele sai do túmulo no domingo pela manhã, é onde ele garante a minha e a tua salvação. Então a pedra, o pilar fundamental da nossa fé é que Cristo morreu e ressuscitou e foi aos céus nos preparar lugar. De volta para casa. De volta para casa, quando Cristo está agora em cima do monte, em Atos capítulo 1,
ou Lucas, no seu último capítulo, ele vai dizer que Cristo está em cima do monte e vai ser ascendido aos céus. Quando Cristo é assunto aos céus, ele nos garante a certeza da nossa salvação, porque ele prometeu em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4, que ele iria, porém ele prepararia lugar para nós e voltaria. Ele sobe, quando ele é tampado pelas nuvens, aparecem 2 anjos e dizem para aqueles homens, varões galileus, porque olhais esse Cristo que subiste, da mesma maneira qual subiste, tu virás ele descer para buscar a sua igreja. Ele vai nos buscar, e essa é a razão da nossa maior esperança. O ponto 2, o arrebatamento da igreja. O segundo ponto, nós temos dentro desse tópico 2 subtópicos: os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento e os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. Nós cremos em um Cristo que virá nos buscar, e eu quero destacar aqui esse primeiro ponto: a promessa vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja antes de um colapso global é um dos pilares da fé assembleiana. Haja visto que no culto de sexta-feira, nosso irmão Fabiano, ele deu a clara menção que a nossa fé é uma fé pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que Cristo, ele vai descer dos céus antes da grande tribulação, para nos buscar e nos levar para bodas do Cordeiro. Nós cremos que Cristo vai buscar a sua igreja antes de a grande tribulação se iniciar. E nós temos que estar muito bem preparados, meus irmãos, porque Cristo há de vir a qualquer momento. É iminente a volta de Jesus. É iminente que ele já está às portas para nos buscar. É uma promessa e nós devemos deixar isso vivo em nós. Ele promete em João, ele promete em Atos, ele promete em Mateus. Mateus do capítulo 24, capítulo 25, vai ser sermões acerca dos últimos dias e de que nós devemos estar prontos. E ele ali nos dá alguns indícios e algumas formas de enxergarmos que Cristo estaria de nos buscar, estaria perto de nos buscar. E tudo o que Cristo fala dentro daqueles 2 sermões já está se cumprindo, e nós vemos dia após dia a palavra de Deus se cumprir. E eu costumo dizer que a Bíblia, ela é mais completa e mais atualizada do que o jornal, não só de amanhã, mas de semana que vem, do mês que vem. Nós sabemos que Cristo vai nos buscar, sabemos que as promessas de Cristo já estão se cumprindo, e só falta ele tocar a trombeta para que nós podemos estar com ele para sempre nos ares, para sempre nos céus. Os pressupostos paulinos, nós temos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, que todos nós conhecemos esse texto de cor. Porque dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com Ele. Irmãos jovens, nós temos essa esperança queimando em nosso coração. Nós temos que ter essa esperança. Eu, Maicon, quero acreditar que ao término dessa crise, ao término desse vírus, desse pavor do vírus que é o coronavírus ou Covid-19, que está assolando as nações, eu tenho comigo e eu quero crer que a igreja vai valorizar estar presente nos templos. Eu quero que a igreja valorize de novo Cristo vindo nos buscar, que essa mensagem venha voltar aos nossos púlpitos. Por quê? Porque Paulo, que era Paulo, depois de 50, 60,
até quase 70 anos depois de Cristo ter subido aos céus, ele já esperava Cristo para aqueles dias, e nós parece que estamos adiando, deixando para frente, deixando para lá, e não queremos que Cristo nos busque. Sim, há cristãos, há pessoas que acreditam em Cristo e que já falaram para uns e para outros que não acreditam mais na volta de Cristo, e eu quero aqui deixar bem claro que Cristo vai nos buscar, que Cristo está prestes a nos buscar, que tudo já está se cumprindo e que nós devemos estar muito, mas muito bem preparados, porque Cristo já está às portas e a igreja tem que estar preparada. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao verso 54. Eu quero ler com os irmãos, que diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Cristo vai nos buscar, é iminente, devemos estar preparados. O ponto 3 nos diz vida eterna com Cristo. O ponto 1 diz salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. O ponto 2, a celebração eterna. E o ponto 3, o regresso ao estado de plenitude. O ponto 1, salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. Eu quero destacar isso aqui, porque a fé cristã, ela está virando uma fé medrosa e não uma fé de esperança. Porque nós vemos falar dentro do seio cristão que pessoas têm mais medo de ir para o inferno do que de pecar. As pessoas têm mais medo da condenação eterna do que do pecado. E não foi assim que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensina que nós devemos nos guardar de pecar. Nós devemos amar a Cristo e não pecar por amor a Ele. A razão da nossa fé está distorcida. A nossa fé está um pouco distorcida. Porque nós devemos ser santos não por medo de ir para o inferno. Nós devemos ser santos por gratidão a Deus. Nós devemos ser santos porque Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Eu quero que vocês reflitam aqui, nesse momento. Porque Cristo deu a sua vida por nós e nós, às vezes, não damos valor algum a isso. Às vezes, o fato de Cristo ter morrido por nós é deixado de lado e nós não temos consciência dessa grande verdade. Parece que Cristo ter morrido na cruz não foi um ato assim tão grande, porque nós não damos tanto valor ou valor devido. A morte de Cristo na cruz deve ser o ponto central para nós não querermos pecar. Nós devemos ter mais medo de desagradar a Deus do que ir para o inferno, porque se nós não desagradarmos a Deus, o céu é garantido. Estar no céu vai ser consequência de nós amarmos a Cristo nessa terra. E eu tenho uma notícia para os irmãos, que o céu não vai ser chato, o céu não vai ser monótono. Porque a revista aqui diz uma celebração eterna. O texto vai discorrer e falar que nós não vamos perder a consciência, memórias, sentimentos e identidade. No céu nós vamos nos lembrar de tudo que foi feito aqui na terra, ou da maior parte. Não quero afirmar que seja tudo, mas uma boa parte nós vamos lembrar, porque a própria palavra nos dá a garantia. Mateus 25, do 36 ao 40, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estive preso e fostes me visitar, por isso entrarás no reino dos céus. Então lá nós vamos nos lembrar daquilo que nós fizemos aqui na terra. E eu quero deixar aqui um toque
um detalhe. Cristo fala que nós fizemos isso a ele, e as pessoas que estão lá de frente a ele no julgamento, no texto vai dizer: quando nós fizemos isso para o Senhor, mestre? Ele diz: quando fizeste para um dos meus pequeninos. Então não despreze. Todos e qualquer pessoa é digna do nosso amor. Nós devemos amar uns aos outros, porque esse é o mandamento que Cristo nos deixou. E assim nós vamos caminhar fielmente para o céu, o regresso ao estado de plenitude. Nós vamos voltar a ser como éramos no Éden. Ou seja, quando Adão foi feito, não com um corpo corruptível, mas sim com um corpo glorificado, mas a essência. Nós vamos voltar ao plano original, ao plano que foi feito lá no Éden para nós. Aqui vai dizer que o desastre do Éden maculou a humanidade de várias formas: pecado, sofrimento, dor, morte, etc. Contudo, nosso Senhor restaurará todas as suas promessas em nossa vida celestial. Lá, como nós aprendemos com o nosso irmão Fabiano na sexta, o inimigo, ele vai estar trancado, já vai estar condenado, e lá vai ser gozo eterno, vida eterna. Lá vai ser um prazer eterno, estarmos com Cristo por toda a eternidade. E um ponto que eu quero fechar essa aula é citando o segundo subtópico do terceiro tópico. Por isso, inclusive, teremos a eternidade para amorosamente agradecer ao Mestre por tudo. Nós vamos ter a eternidade toda com Cristo, estar com Cristo, cultuar a Cristo, viver com Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, vamos ser fiéis a Cristo. Cristo morreu. Cristo deu a sua vida por nós. Então eu quero que você tenha essa consciência. Se Cristo deixou de viver para que nós pudéssemos viver, eu quero te pedir, então viva para Cristo, como Ele não teve a oportunidade, porque Ele deu a sua vida por nós. Então vamos viver para Ele. E cumprindo-se que Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe poderosamente os irmãos. Que os jovens possam entender, que os jovens possam guardar em vossos corações que Cristo vai vir e que nós devemos amá-lo enquanto estamos aqui, porque qualquer dia desse a trombeta toca e nós vamos encontrar com Ele nos ares. E para finalizar, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Curvem as vossas fontes. Pai, uma vez mais adentro a tua presença, e eu quero te agradecer por mais uma aula, por mais uma oportunidade de explanarmos a tua boa palavra e aprendermos acerca do Senhor. Pai, eu te peço que esse avivamento, que esse amor à sua palavra e que esse amor a ti venha nos tomar. Jesus, que nós venhamos amar uns aos outros, que nós venhamos, Pai, nos dedicar uns aos outros e que nós venhamos viver realmente um evangelho teocêntrico, um evangelho, Pai, onde o Senhor está no centro das coisas e onde o Senhor nos rege e nos guia. E, Pai, nos guarda, nos proteja, nos livra e que nós venhamos estar santos, separados, aguardando a vinda do Cordeiro. Pai, eu te peço, nos dê, Jesus, um dia abençoado na tua presença e que o teu nome seja glorificado em nós e que nós venhamos esperar a ti para amanhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.